o que foi aquela Zeri e Pike. Quando a gente viu, entramos em choque, tá ligado? E aí, Ravelo, já caiu a ficha, mano? Vocês conseguiram ganhar do top 3 do NA, cara? Nesse draft, mano. número 5, Legolas Tá caindo ainda aos poucos, sinceramente. Era um time que jogou com medo, que não tinha arma. É porque o jogo foi, assim, a gente tá acostumado muito a sofrer, né, como brasileiros no League of Legends. E esse último jogo, ele acabou sendo muito tranquilo, né, mano? O que você sentiu dessa série aí contra a Shopify? O que vocês trabalharam bastante? Mano, eu senti meio que o B-Voy é melhor do que eu esperava. Eu achei que ele não fosse tão bom assim quanto ele é. Eu achei que ele jogou muito bem. Eu acho que a nossa preparação foi muito boa, honestamente, assim, a gente sabia de muitas coisas que iam acontecer. Acho que a maioria dos games que a gente ganhou foi um draft gap bizarro. Eu acho que o Talkers tá indo muito bem, a gente teve bastante ajuda também. Então, eu acho que isso foi o que mais tranquilizou a gente. Cara, quer perguntar, Mylon? Não, eu queria saber se vocês tinham, senão eu pergunto. Então, Rabelo, cara, primeira coisa, parabéns aí para você. Primeiro internacional e você mandou muito bem. Eu acho que tanto você quanto o Frost ali, bot lane, contra B-Voy e Cell, os dois players muito aí antigos do cenário, e ainda assim vocês não deveram absolutamente nada. Mas explica para a gente, pelo amor de Deus, o que foi aquela Zeri e Pike. Quando a gente viu, entramos em choque, tá ligado? E vocês mostraram Lulu até o último segundo, eu acho. E depois locaram Pike do nada, de repentemente. Explica isso, pelo amor de Deus, cara. A Zeri, honestamente, eu acho que a gente precisava de um DPS meio alto aquele jogo. Porque tava só front contra front. E a gente não pegou Lulu, assim, porque a gente sentiu meio estranho por eles terem pego Ziggs e terem EZ já, e a gente sentiu que a gente ia ficar... A mesma coisa que aconteceu no jogo, a gente ia ficar tomando muito pouco e não ia conseguir criar nada, a gente tentou pegar algum boneco que conseguisse fazer alguma coisa nos Ziggs. Foi basicamente isso a ideia do Pike. Foi o NT, então. Tipo assim... Foi o NT, eu joguei muito mal. A tentativa tava lá, né? O jogo ficou uma bosta, se eu tivesse jogado melhor, acho que a gente teria ganho, sim. Rabelo, tem uma pergunta aqui, pai. Não, eu tenho uma pergunta. Vai, vovô, vai, vovô. Vai, vovô. O vovô tá tentando... É bem simples. Vai, vovô. Ô, Rabelo, a buildzinha que o B-Voy fez ali no quinto game de Unarela existe mesmo ou ele cozinhou errado? Aquela Rexoplaca lá. Mano, honestamente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que ele devia estar se cagando inteiro do Nokiari. Ele só queria a vida. É, só isso, não. Não, a minha pergunta, Rabelo, era a expectativa aí. Vocês estavam confiantes? Como é que estava o clima na tua visão? Você falou um pouco do B-Voy, mas sobre a Shopify, vocês estavam confiantes que era vitória? E contra a 100 Chiefs, cara? Você acha que é muito mais difícil? O que você pensa aí que vocês têm que fazer essa semana para ter uma chance melhor contra a 100? Mano, sinceramente, eu acho que a Shopify é bem mais fácil que a 100 Chiefs. A gente tava bem confiante que a gente ia ganhar a série. Por mais que a gente tenha jogado mal e ter dropado 2 games. Mas a gente sabia que a gente ia ganhar. E contra a 100 Chiefs, eu acho que vai ser bem mais difícil. Porém, como hoje foi a nossa estreia, assim, tipo, da maioria internacional... Da maioria de todos, eu acho. Internacionalmente, eu acho que a gente... Isso deve ter pesado algum pouco, não ironicamente. Então... Eu acho que a gente vai vir bem mais forte contra a 100 Chiefs e eles vão ser bem melhores também, então acho que vai ser uma série bastante disputada. Top. E, Rabelão, deixa eu te perguntar um negócio. Como que tá em quesito ali dos times do Brasil que tá aí? Vocês estão se ajudando? Vocês estão treinando só entre vocês? Vocês conseguiram algum treino contra time do NA? Seja Disguised, seja FlyQuest? Como é que tá o clima aí? Se os brasileiros estão se ajudando ou não? Não, a gente tá se ajudando bastante, com certeza. A maioria dos treinos que a gente teve foi contra o time brasileiro, porque como a gente foi o único time a se classificar, eles já tinham quase a semana inteira de treino, todo mundo marcado dessa semana, campeonato. Então a gente conseguiu meio que uns blocos noturnos com alguns times do NA, mas muito poucos. E a maioria do resto foi tudo com um time brasileiro, assim. Teve um dia que a gente até ia ficar sem treino, eu acho. A gente meio que treinou de manhã com a Cade, porque o Cio liberou os meninos pra jogar com a gente, pra ajudar a gente. Então, eles ajudaram bastante também. Então a expectativa agora pra essa semana é conseguir até uns treininhos ali com uma galera diferente e tal, né? Com certeza, acho que essa semana a gente vai conseguir treinos melhores. Tomara que Deus que a gente consiga um com a FlyQuest, pelo menos, pra ver como é que é aprender bastante com os caras. Mas eu acho que essa semana de treinos vai ser mais tranquila que essa primeira que a gente teve. Cuidado, Rabelinho. Não, mano, vai treinar contra a FlyQuest, já sabe que os caras são pauleira, não precisa ganhar deles, mano, só não churrasca. Entra pra aprender, tá ligado? Só pra melhorar. De boa, tá com a mentalidade certa, mano. Menino bom, velho.
Tem mais alguma, gente? Ou, sério mesmo, Rabelo, que gameplay hoje, velho? A gente parecia que nem tava assistindo o Brasil jogando de tão fácil que foi esse jogo 5, mano. De verdade. Parabéns, mano. Foi clean. O Marco também tá bom, hein? Time bem treinado, velho. Tá legal, tá legal. É o Tulão. Então é isso. É isso? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa uma mensagem aí, Rabelo. Deixa uma mensagem aí pra torcida Red Canids, pra rapaziada do Brasil aí, que a gente tá te apoiando muito. Hoje bateu mais de 100 mil aqui só na Ilha das Lendas, teve mais nas outras co-streams também. Todo mundo assistindo. Muita gente. E agradecer a todo mundo da Matilha que torce pra gente. O apoio de vocês é bastante especial pra gente, dá muita força. E um recado pros brasileirinhos não desistam da gente, a gente vai trazer essa vaga pro Mundial. A gente vai dar nosso máximo e a gente vai ter 2 representantes pra tentar ir o máximo possível lá nesse Mundial. É isso. Vamos lá, Rabelo. Coisa linda. Vai lá dar um descanso. Muito caro. Bora. Tem buia hoje. Valeu. Tem buia hoje. Olha esse cara. Primeiramente, esperava 5 jogos porque aquele quarto game foi muito no quase. Não, a gente tava esperando que ia ser 3-1 ou 3-0, dependendo de como fosse o primeiro jogo. É basicamente o que a gente fala de todos os times, mas acho que depois que a gente perdeu o primeiro, a gente sentia que ia ser 3-1, mas acho que a gente deixou um pouco. Não jogou da forma mais rígida possível pra gente só ganhar dos caras. A gente errou um pouco no draft também, então acho que foi o que aconteceu. Falando um pouco de draft, durante a preparação de vocês esperavam que a prioridade de ban deles seria o Sylas do Kazé? Sim. A gente já tem o Sylas banido desde da LTA, e quando a gente veio pra cá, nossa primeira conversa foi que o cara só é main Sylas, eles com certeza vão banir todos os jogos, então a gente tinha certeza disso já. Bom, falando ainda sobre a adaptação de vocês, é a primeira viagem internacional de campeonato, assim, que vocês disputam juntos, né, dessa line. Como que tá sendo essa experiência pra você? Acho que essa line tudo é muito divertido, acho que essa é a coisa principal, mas sendo a primeira experiência, a gente sendo bastante rookie, tendo bastante rookies na line, tá sendo uma experiência inesperada, assim, pra mim, pelo menos. Desde que eu cheguei na solo kill, assim, o jeito que eles jogam é o oposto do que a gente joga no Brasil, a solo kill, as screens. Então, se adaptar e entender, assim, tá demorando um pouco de tempo. Acho que foi por isso que a gente tá ainda perdendo alguns jogos, mas tá sendo muito bom. Bom, essa viagem, ela foi meio que modo em speedrun, né? Vocês saíram da LTA e no dia seguinte já estavam no voo em direção a LA. Como foi pra vocês o processo de descanso? Porque algo que foi muito pautado depois da final da LTA Sul foi a questão de ter sido um formato bem puxado, né? Eram 3 MD5s e no outro dia vocês já estavam embarcando pra viagem. Como vocês conseguiram, junto com o Talkers, organizar essa questão do descanso pra ser uma nova Red que amassou na série de hoje? A gente tá bem cansado depois das séries mesmo. Acho que todo mundo percebeu isso, tipo... É que a gente não sente muito porque tu só tá sentado jogando e só... Não é possível que eu tô cansado só de jogar, mas depois que acabou a série, a gente percebeu, todo mundo dormiu 20 horas ali e a gente embarcou. Mas quando a gente chegou aqui, o que ajudou é que a gente não tinha treino, então era jogar solo kill no diamante ou aproveitar as coisas que tinham aqui. Tipo, conhecer a Riot, tipo, a comida daqui, do refeitório da Riot, nosso hotel, coisa do tipo assim, tava muito bom, então a gente conseguiu descansar bem, relaxar a cabeça, embora a gente não tenha tido screen, então foi a parte boa. Bom, o Talkers comentou durante, acho que foi a última coletiva de imprensa, que tinham experiências em time de viagens internacionais que ele gostaria muito que vocês vivessem juntos, e ele queria meio que estar ali pra aconselhar também. Vocês já tiveram alguma experiência meio diversificada que o Talkers participou ativamente? Aqui a gente é um line bem divertido, então a gente zoa ele bastante, fica falando, nada disso não, Talkers, e tipo, ele sempre fala as coisas, a gente meio que fala isso assim, brincando, e depois a gente vai ver realmente a coisa e fala, cara, que o Talkers sabe de uma coisa ou outra, e meio que aconteceu isso pelo jeito que eles jogam o mapa no NA, são bem diferentes, o jeito que são as screens e os times jogam aqui, acho que foi a primeira interação que a gente teve que aconteceu. Bom, você é um dos rookies desse nosso split, né, ao longo desse ano da LTA, e eu queria saber como foi pra você e as suas expectativas pra enfrentar times gringos, que antes a gente só ficava mais de longe, assim, acompanhando, você ainda não tinha tido um confronto com eles. Como que tava o coraçãozinho? A gente tava bem relaxado, acho que a Shopify era o time que a gente tinha mais chance de vencer dos confrontos aqui no Brasil.
Então a gente estava bem confiante e com bastante vontade de jogar, hypado. E a gente tá muito ansioso para jogar contra 100 Thieves. Eu, pelo menos, quero muito jogar contra o River, ver qual é o nível dele, em qual nível eu tô. A gente ganhar, vou ficar muito feliz. E é isso. Bom, a minha próxima pergunta era se você acha que o gap da 100 Thieves é muito maior pro gap da Shopify. Com certeza. Acho que eles são bem diferentes. Eles ganharam. Acho que eles provavelmente são melhores, mas assistindo o jogo da PEN, eles deixaram a PEN ter chances nos jogos. Então acho que eles são bons, mas eles não são imbatíveis. Acho que a gente consegue ter uma chance de vencer também. Bom, aqui no Brasil tá todo mundo em clima de Copa do Mundo já depois dessa vitória de vocês. E caso vocês vençam, né, contra a 100 Thieves, tem alguma comemoração especial preparada? Alguma coisa, talvez pra surpreender o público? Ou fizeram alguma promessa? Porque geralmente os times, quando vão pra fora, alguns pintam o cabelo, sempre preparam alguma coisinha. Ainda acho que não tem, mas com certeza, conhecendo o meu time, o Kazé e o Frost vão pensar em algo, vão ter algo preparado se a gente ganhar. Bom, Dum, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada, parabéns pela vitória e boa sorte na próxima série. Tá todo mundo aqui no Brasil torcendo muito por vocês. Obrigado. Valeu. Uma entrevista agora mano. 3-2, a gente tava com o coração muito apertado aqui depois do jogo 4. Como é que foi tudo isso, FNB, essa experiência? Cara, eu acho que a gente fez uma leitura incrível, assim, dos picks que os caras eram bons. Primeiro jogo eu falei, guys, o cara é muito bom de range de top, mano, vamos tentar procurar as Mets Melis. Aí a gente tentou meio que ir por esse caminho e ficou mais tranquilo, assim. Mas eu acho que a gente cometeu muitos erros, assim, nessa série, então tô um pouquinho preocupado pra gente poder resolver pra jogar bem contra a 100 Thieves. Falando um pouco desse draft, Fenebas, foram quase 5 first picks top, né? A que se deve, tu acha, essa prioridade pra top lane? Geralmente tava vindo na jungle, mid, esses first picks. Como é que foi essa leitura aí? Eu acho que é mais por nossa conta mesmo. Eu acho que a gente força bastante isso, de garantir o que a gente quer cedo no top. E o outro time é obrigado a responder cedo, senão ele vai meio que entregar as outras partes do draft mais cedo, né? Então, eles são obrigados a responder o que a gente propõe a eles. FNB, já jogamos, pelo menos na minha experiência pessoal, sempre tem alguma coisa que dá aquele clique, né? Que você entende qual é a chave da série. Você falou já um pouquinho sobre essa questão da matchup do top, dele jogar de ranges e tudo mais. Só que uma questão que a gente sentiu estando de fora era que o jogo 4 faltou um pouco de proatividade nos champions de vocês, né? Vocês tinham Pyke, quero que você explique aquele Pyke pra gente. E se no jogo 5 foi isso, vocês pegaram um monte já de coisa. Já entendemos já o que foi essa bomba aí. Cara, a gente teve que responder muito cedo o Sion deles ali, né? Eu fiquei com um pique que não é tão proativo e não é muito o que a gente costuma fazer, mas eu acho que a gente pecou muito na parte de baixo, a nossa bot lane era muito ruim a Zeri e Pyke naquele draft, não tinha sinergia nenhuma. Presente. E a gente ficou meio que sem iniciação, e os caras tinham range, e a gente só assistia eles jogar e eles bateram na nossa cabeça. Ficou um pouco estranho ali. E aí, pensando numa MD5 agora, Feneba, vocês tiveram uma experiência, eu acho que de talvez melhorar muito o mental durante o split na LTA Sul. Pra vocês, como é que foi o mental durante esse MD5, primeiro jogo, de perder, de voltar? Vocês estavam tranquilos sempre ou teve alguma conversa talvez mais delicada ali que vocês tiveram que ter? Não, a gente tava tranquilo a série inteira. Eu acho que só depois do primeiro jogo que ficou um sentimento meio ruim, assim. Acho que aquele draft deles era muito difícil de jogar contra. Eles tinham muita global, nós tínhamos que esperar as waves pianinho, senão ia tomar pick-off o tempo inteiro. E acabamos tomando alguns. Então acho que a gente dificultou um pouco a nossa vida naquele primeiro draft, mas no geral a gente tava bem tranquilo. Cabeça boa. Ô, Boss, agora pra te liberar, mano, você tem mais uma série contra 100 Thieves. Aí sim você vai desejar, você vai realizar aquele teu sonho de jogar o Mundial. O que a gente pode esperar desse próximo confronto contra a 100? Vocês vão treinar bastante, acredito, contra a Vivo Cage, né? Já que vocês ficam aqui por no mínimo mais uma semana, mas a gente quer que você vá com a gente até Dallas, velho. Cara, a gente não teve quase nenhum treino essa semana, então agora que a gente vai ter a oportunidade mesmo de treinar com os times do NA. Eu tô muito ansioso pra jogar contra eles. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Provavelmente vão ser 5 jogos de novo. E, mano, vamos pra cima, velho. Quer deixar um recadinho aí pro pessoal de casa? Que lá no Brasil já tá tarde. Provavelmente 5 jogos, vai ter essa gameplay? Queria agradecer aí todo mundo que tá torcendo pela gente. Um abraço especial pra Matilha, né, que estão sempre com nós aí. Muito obrigado e continue torcendo pela gente, que a gente vai representar vocês muito bem. É isso aí, rapaziada. Parabenizar aqui de novo, então, o FNB. Mano, muito fofo o FNB, cara. Ele está parecendo, tipo assim, criança com brinquedo novo, tá ligado? E vários brinquedos. Tá felizinho, né? Ele tá felizinho, o sonho dele sempre foi ganhar o CBLOL. Só que embora ele não tenha conseguido, agora nessa Cross Conference,
ele está lá no Internacional e tal, e ele tá vivendo o sonho dele, guys. Muito foda isso. Ele merece também, tá ligado? Obrigada, mas a gente te agradece por colocar a cara aqui por primeira vez que a gente tá aqui também, presencialmente, podendo ver um jogo seu jogando aqui na LTA Norte. Fala pra mim um pouco de como foi essa série, como é que você tava encarando aí essa Red Kennedy. Muita gente ainda acreditava que vocês eram favoritos, mas a gente ainda fica com o coração dividido, Celso, porque, pô, você é um cara... Eu não acreditava não, 3-2 acertei. Então eu já esperava que ia ser uma série bem difícil, né, porque eu também tava acompanhando o CBLOL, então eu sabia o quão forte era a Red, então eu sabia que eles eram um time muito perigoso, principalmente early game, tem acho que 5 jogadores muito bons individualmente, então a gente tava meio que nesse pensamento que a gente não pode ter um draft muito fraco no começo do jogo, a gente precisava dar match na agressividade deles no começo do jogo, e aí eu senti que principalmente no jogo 3 e 5 a gente não conseguiu draftar pra isso. E eu acho que eles jogaram bem melhor do que a gente nesses jogos, então assim, acho que total mérito deles também. E Celzinho, 2025 aí foi um ano que você foi o estreante, jogando por uma liga estrangeira, agora com o brasileiro. Pra você, como é que foi esse ano, cara? O que você aprendeu? O que foi de diferente aqui? Ele fez Celso, história, viu? Lá no INEA. Eu acho que foi uma experiência de vida. Esse time dele era uma bomba. Porque eu já tava acostumado, já tinha mudado de time, né? Mas quando você muda de país, não é só os jogadores, a coach staff que é nova, é tudo ao seu redor é novo. Então eu senti que eu tive que amadurecer muito, tanto como jogador quanto como player. Também foi um desafio. Tanto como jogador quanto player. Eu falava dentro de jogo, mas quando você fala dentro de jogo, é só algumas palavras. Português e inglês, né? Português e inglês, né? Agora que eu percebi, cara. Um caminho difícil, mas português e inglês. Com a minha evolução durante os 2 TDAH, guys. E eu acho que eu mandei bem pelo primeiro ano. Mandou, isso é verdade. Mandou muito, guys. Fez história, ele era uma bomba. Tirou os caras do top 8 pro top 3, mano. E, cara, o Brasil inteiro te ama ainda. A gente ficou com o coração dividido, mas um seu espaço também pra agradecer de volta. Você mudou esse time da Shopify, ele começou abaixo do que você entregou no final de tudo isso. E a galera com certeza vai te receber de braços abertos lá no Brasil. Fique com o seu espaço pra... Vem, Celzinho, vem! Todo mundo que sempre torceu por mim. Todo mundo, desde que foi anunciado que eu ia jogar aqui, eu recebi muitas mensagens de apoio. E sem dúvidas isso me deu força pra tentar vir nesse ambiente novo, né, com esses novos desafios. E eu acho que o apoio de vocês foi incrível, então só tenho que agradecer a todo mundo. Valeu, Celzinho. Obrigado. Boa sorte aí no futuro. Tem cebolão pra jogar, Celso. Vem pra cá, vem. Tabinha. Ele é fofinho, né, mano? Gente boa demais.